Muito boa tarde, mais uma oportunidade renovada. Vamos continuar aproveitando. Hoje aí, ó, Dona Magdala aí, que bom, né, da Magdala, Laura, todo mundo aí, que nós possamos continuar nesse aprendizado aí da diferente ordem de espíritos, né, senhora? Ainda vamos dar sequência aí, depois das 100 e alguma coisa, né? Então vamos aproveitar esse momento em que estamos aqui, né? E procurarmos nos interiorizar, nos harmonizar para fazermos a nossa prece. Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que possamos, em assimilando as lições da tarde, procurarmos vivenciá-las no nosso dia a dia. E que a nossa irmã, que fará uso da palavra, receba a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Isso aí. Vamos para o nosso compromisso, tomando conhecimento das... Tá ligado? Tomando conhecimento... É que talvez esteja virando aqui. Tomando conhecimento das características dos espíritos, até para a gente se encontrar também, né? Porque só porque nós não fazemos maldades com ninguém, nem temos a intenção, nem propensão ao mal, isso a gente não tem mais. Nós não sabemos do que a gente é capaz diante de uma atrocidade, né? A gente ouve muito falar assim, olha, se fosse com meu filho, eu acho que eu matava a pessoa, né? A gente pensa isso mesmo, porque nós somos espíritos inferiores. Nós não estamos na ordem dos bons espíritos porque estamos encarnados aí na Terra. É provação e expiação. Então, nós não sabemos exatamente do que somos capazes em determinados momentos. Mas voltados ao mal não somos mais. Não temos isso como objetivo na nossa vida, pelo contrário, né? Nós já entendemos que não podemos fazer o mal para ninguém, querer o mal para ninguém, embora a nossa natureza ainda seja inferior e a gente se veja aí dentro daquelas características dos espíritos inferiores. Não é difícil a gente se situar, porque os espíritos desse capítulo aí deixaram bem claro essas características, essas características. Então vamos dar uma olhada nessas aqui, a gente já viu. Essas aqui a gente já anotou, já estudamos essas aí. Vamos só recapitular rapidinho para a gente se situar, né? Saber aí onde é que nós estamos, que é nas gerais dos espíritos bons. Quer dizer, todos eles têm essas características, depois vêm as específicas, né? Vimos isso aqui na semana passada: predomínio do espírito sobre a matéria, desejo do bem, compreendem Deus e o infinito, gozam da felicidade dos bons, sentem-se felizes por fazerem o bem e evitarem o mal. A felicidade que sentem não é alterada pela inveja, ciúme ou qualquer paixão inferior, e ainda precisam de provar. Isso aqui são as gerais dos bons espíritos. E ainda tem mais alguma coisa para a gente analisar dentro dessas características gerais. Para que a gente se encontre na ordem dos bons espíritos, essas gerais a gente tem que ter todas. Aqui. Eu não sei se vai funcionar não, vamos lá. Essas gerais a gente tem que ter todas. Como aquelas dos inferiores, a gente também se vê em muitas delas ali, né? Ali naquela outra página, só a questão da supremacia do espírito sobre a matéria
Isso aí, em planos de provação e expiação, na maioria dos espíritos encarnados, a gente não encontra isso, não. Né? A gente prima muito pela matéria ainda. A gente é muito apegado às coisas da matéria. Mas vamos continuar com as gerais e vamos ver se a gente se encaixa. Inspiram bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal. Inspirar bons pensamentos, isso é muito importante, porque às vezes a gente sonha determinadas coisas, às vezes a gente está com um probleminha ou outro, e vem assim uns pensamentos um pouquinho diferentes daqueles que nós normalmente teríamos. Aí a gente percebe que não é nosso, não é? Como eu sei que um pensamento não é meu? Depende muito da situação em que esse pensamento chega, o momento em que ele chega, e saber se nós pensaríamos aquilo daquela forma. Senão, não é nosso. Seja para a parte inferior ou superior, né? Não é nosso. Se a gente se ligar e vir, ó, eu não pensaria isso. Se eu não pensaria isso e o pensamento está lá, nosso ele não é. Seja para o bem ou seja para o mal. Então, os espíritos bons inspiram sempre bons pensamentos. E no nível de evolução em que nós nos encontramos, nós já sabemos muito bem fazer essa diferenciação entre um bom pensamento e entre um pensamento ruim. Nós podemos até não praticar, mas a gente sabe identificar o que é bom ou ruim. Certo e errado é diferente. Porque certo e errado são conceitos diferentes. Depende de uma série de coisas. Mas bom e ruim, isso aí a gente já tem condição de saber no nível de evolução em que nos encontramos. Se nós temos um espírito que fica o tempo todo instigando uma pessoa contra outra, ou se fica o tempo todo elevando a nossa vaidade, o nosso orgulho, ou tomando assim partido daquilo que a gente quer fazer, que a gente até sabe que não é muito bom, mas se existem pensamentos que ficam batendo naquilo ali para a gente fazer, de bom espírito não provém esse pensamento, de um bom espírito ele não provém. Porque um bom espírito jamais vai incitar conflitos familiares, vai incitar a gente a fazer aquilo que realmente a gente sabe que não está certo, embora a gente queira fazer. E se tiver reforço nesse pensamento, não está vindo de um bom espírito, porque eles só inspiram bons pensamentos. Então, se na hora de um conflito a gente quer espezinhar o outro, quer ver o circo pegar fogo, aí vem um pensamento bom com relação àquela situação, vale a pena dar ouvidos, porque com certeza pode ser o nosso anjo da guarda, porque o nosso anjo da guarda, ele pertence à ordem dos bons. Ele não é mais um espírito inferior. Como nós vimos no último item, eles não são mais, da folha anterior, eles não são mais inspirados pela vaidade, pelo orgulho, pelo ciúme, eles não sentem mais isso. Então fica mais fácil para eles nos ajudarem nessas situações. Então eles são bons espíritos, não são espíritos voltados à inferioridade. Então só vão inspirar bons pensamentos. Uma pessoa, por exemplo, que tem uns que não têm medo da morte, outros já ficam mais aterrorizados com a morte. Eu tenho uma amiga que ela tem tanto pavor e ela está com os pais já com uma idade avançada. Ela falou assim, eu preciso fazer alguma coisa para me ajudar, porque olha, eu tenho pavor de pensar que eles vão morrer. E eles estão com uma idade muito avançada. Não é claro que é a lei natural das coisas. Mas ela falou que ela não tem ideia, ela não tem plano SAF. Ela falou que não tem, que ela tem pavor da morte. Ela falou, Deus que me livre de entrar num lugar e comprar um caixão. Eu falei, minha filha, você não está comprando um caixão, você está comprando um plano funeral que você com certeza vai precisar. Seus pais vão precisar, porque essa é a única certeza que a gente tem. Não é? Quando a gente recebe um bebezinho,
no braço quando nasce, aquela alegria toda. A única certeza que nós temos sobre ele é que um dia ele vai partir, ele vai sair daqui, ele está chegando e um dia ele tem que ir embora. Essa é a única certeza. Você não sabe se ele vai ser um virtuoso, se ele vai ser um doutor, se ele vai conseguir cumprir a parte dele, se ele vai seguir a sua aptidão, a sua vocação. Você não sabe de nada. Agora, que ele não vai ficar aqui para sempre, a gente sabe, né? Então ela falou, olha, eu não tenho coragem, mas não tenho mesmo, não vou fazer, não tenho coragem. Falei, e aí? Chegando lá o momento difícil com seus pais, que você tiver que agir, isso vai ser muito pior para você, muito pior. Ela falou, não quero pensar. Então, uma pessoa dessa, com esse pensamento assim, é facilmente presa de espírito inferior, que vão ficar incitando que ela vai morrer, ó, seus pais vão morrer. Aí se tem uma coisinha, ó, vai morrer disso. Ela falou que pensa essas coisas. Eu falei, não é você que pensa, não. Você tem tanto medo disso, que eles se aproveitam disso e ficam te instigando pensamentos ruins. Não é bom espírito. Se for, não faz isso. Né? Um bom espírito não vai fazer isso. Até aí a pessoa fala assim, mas não existem as premonições? Um bom espírito, o anjo da guarda, não pode nos avisar que o nosso momento está chegando, como muita gente, como acontece com muita gente que a gente conhece, né? Até pode, mas se isso for anunciado por um bom espírito, ele sabe que a pessoa pode receber essa notícia. Ele não vai fazer isso com quem não pode receber. Ele vai fazer com quem pode receber. Né? Então ele não vai aterrorizar. Então é uma boa notícia para ele? Dependendo do que ele precisa fazer, ele pode ser avisado antes? Pode. Tem uma leve intuição, não é bem um aviso, é uma intuição. Né? É uma intuição de que ele está chegando o momento de partir e ele então tem que botar algumas coisas em ordem. O próprio anjo da guarda pode fazer isso para ele. Agora, se ele for uma pessoa aterrorizada com a morte, ele não vai fazer. Porque vai botar a criatura doida, não deixa nem dormir. Né? Então, um bom espírito, ele só inspira bons pensamentos, e a ideia da morte não é um bom pensamento para todas as pessoas, né? Quer dizer, para a maioria, pelo menos. Desviam os homens do caminho do mal. Sempre que podem, eles desviam os homens do caminho do mal. Por que sempre que podem? Porque nem sempre podem. Porque o bom espírito não atenta contra o livre-arbítrio da pessoa. Ele respeita o livre-arbítrio. O imperfeito, não. O espírito imperfeito, ele não está nem aí para o comprometimento que ele está conseguindo. Mas o bom espírito, ele sabe que ele não pode interferir no livre-arbítrio da pessoa. Então, nem sempre ele pode desviar a pessoa do caminho do bem. Ele orienta, ele inspira, ele dá a proteção que está ao alcance dele, mas evitar ele não pode, porque ele não atenta contra o livre-arbítrio. Isso é uma lei de Deus, né? Protegem aqueles que se tornam dignos. Se a pessoa é uma pessoa digna, eles estão sempre protegendo contra o mal que eles não tenham que passar. E contra o que tem que passar, não vai dar força, vai ajudar. Né? Mas se ele não tiver que passar, é uma pessoa digna, não merece mesmo, não pode, não está no mapa kármico, eles vão proteger a pessoa contra essa infelicidade aí que não tem que viver, né? Neutralizam a ação dos espíritos inferiores sobre os que não se comprazem delas. Isso aqui é muito importante, ó. Sobre os que não se comprazem delas, porque os que se comprazem, aí ele não pode fazer nada. A pessoa quer, né? A pessoa deseja, quer ficar na mão dos inferiores. Então eles não podem neutralizar a ação de um espírito inferior sobre alguém que deseja aquela ação. Ele não pode neutralizar, ele não tem. Não é que ele não tenha força para isso. Força ele tem. Mas ele não tem o poder contra o livre-arbítrio do outro. Ele não deve. Então ele aconselha, ele faz o que está ao alcance dele. É exatamente o trabalho do anjo da guarda. É um bom espírito. Ele faz o que está ao alcance dele fazer.
Mas se a pessoa insiste em permanecer naquela ideia, com aquele erro, ele já não pode fazer nada. Então, ele não abandona, como a gente já viu, não sei se aqui, acho que aqui para nosso estudo de terça, eu não trouxe esse estudo que nós fizemos no domingo, a ação do anjo da guarda, né? Mas ele não abandona nunca o seu protegido, mas ele fica à espreita, ele não pode fazer nada contra um espírito inferior que está ali por desejo daquele que é alvo da sua ação indigna. Porque a pessoa deseja, ela quer, ela se compraz com isso. Então, é muito importante isso aqui, ó. Neutralizam sim, porque eles podem fazer isso, eles são superiores, né? Neutralizam a ação dos espíritos inferiores sobre aqueles que não se comprazem delas. Então, a pessoa não quer aquela ação, pede socorro ao anjo da guarda, pede ajuda ao anjo da guarda, ela não quer aquela ação inferior, aí sim, aí ele entra em cena. Porque a pessoa não fez, porque lembra que em outras oportunidades aí a gente já aprendeu que eles preferem, os inferiores, preferem pessoas boas, honestas e dignas. Eles preferem essas pessoas, porque eles não querem o bem. Então, eles querem atrapalhar todo o trabalho no bem. Então, eles cortam toda a ideia do bem. E eles buscam essas pessoas. Essas são muito assediadas por eles também. Elas não atraíram. Foi o bem que elas fazem que incomodou essa ordem de espírito inferior. Mas aí, se ela é uma pessoa digna, ela está vendo que ela está sendo influenciada, que ela está com pensamentos que não são bons, ela pede ajuda, eles vão lá e neutralizam a ação desses espíritos inferiores, quando a pessoa não deseja, né? Então, é importante isso. Quando deseja, vai ficar na mão deles, até entender que não pode, né? Não estão completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo sua classe, os traços da existência corpórea. Não são perfeitos. Eles não são bons, estão acima da inferioridade, mas não são perfeitos. Ainda conservam um pouco os traços da materialidade. Não são influenciados pelo mal, mas ainda carregam algo que possa prendê-los ainda em planos assim materiais. Se reencarnam com essas características boas, são pessoas boas que vêm nos ajudar a vencer. Porque numa terra de provação e expiação, onde a maioria dos espíritos encarnados é inferior, se nós não tivermos o modelo, né, se nós não tivermos a ação de espíritos bons nos ensinando, nos mostrando o caminho, né, junto com o anjo da guarda e com todos os outros espíritos que torcem pela nossa vitória, a gente não melhora, a gente não sai dessa, né, vai ficando estagnado aí. Então, se eles precisarem de reencarnar, vão reencarnar na Terra, dependendo da classe, né, que a gente tem a divisão que a gente vai ver agora. Mas ainda não estão totalmente ainda livres desse vínculo com os planetas de provação e expiação, como a Terra é. Bem, quando encarnados, esses espíritos, quando encarnados, são bons e benevolentes. Por que isso, né? A gente já falou essa diferenciação aqui para os espíritos. Para a nossa linguagem pode até ser a mesma coisa, mas para os espíritos não é, não. A bondade é não fazer o mal e a benevolência é ir atrás para fazer o bem. Né? Uma pessoa pode ser boa e está lá dentro da sua casa, não faz o mal para ninguém, mas também não corre atrás de ninguém para ajudar, né? Para poder prestar auxílio. E o benevolente faz isso. Ele enxerga um mundo que existe além do mundo dele. E ele vê que tem pessoas que precisam muito, então ele vai ajudar. Então, o espírito bom, quando ele é encarnado, quando ele está encarnado, ele é assim. São pessoas boas e benevolentes para com os seus semelhantes. Ajudam muito, vivem quase que para eles, né? Fazem o bem pelo bem. Isso é outra coisa importante. Não fazem o bem para aparecer. Muitas vezes são anônimos mesmo.
são anônimos, não gostam não contam para ninguém o que estão fazendo. Se for alguma ajuda que precisam dar em dinheiro, vão dar e não vão aparecer de jeito nenhum. Se for uma ajuda de outra coisa, de alimento, também manda entregar na casa, não quer aparecer. Não tem essa intenção, porque eles só querem fazer o bem pelo bem e não por algum interesse. Então, só pelo simples propósito de ajudar que eles fazem. Não se deixam levar pelo orgulho, egoísmo ou ambição. Não tem isso com eles, né? São pessoas voltadas ao próximo, à caridade, à compaixão, que eu acho que é mais até do que caridade, né? Compaixão reúne a caridade, a solidariedade, o amor ao próximo, né? Reúne. No domingo agora, anteontem, nós fizemos uma abordagem aqui sobre a questão da justiça. Não se consegue ser justo sem amar o próximo como a si mesmo. Uma coisa está vinculada à outra. Não tem condição de sermos justos se não sentirmos pelo próximo o mesmo que sentimos por nós mesmos. Porque se não sentirmos, se nós ainda vincularmos as nossas atitudes aos nossos interesses particulares, aos nossos interesses individuais, não estamos amando o outro como nos amamos. Não queremos nos prejudicar por causa do outro, não é? Então a justiça, ela envolve o amor a outra pessoa, como se fosse nós, porque é o respeito ao direito do outro, que não é respeitado no mundo de provação e expiação. Então, um bom espírito, ele é justo, ele é sempre justo, porque ele reúne essas características aqui do bem. Então, ele tira dele, ele não tem os interesses, ele não tem orgulho, egoísmo nem ambição. Então, ele não tem envolvimento com a inferioridade. É um espírito que, quando encarnado, ele apresenta um senso de justiça muito grande, que incomoda familiares, incomoda os outros, né? Ah, mas como é que acontece essa pergunta? Como que você pode tirar da sua família para o outro? Não é tirar da família, é oferecer a ajuda que o outro precisa. E aí, claro que às vezes alguma perda tem que acontecer, né? Então, esse é um bom espírito, ele é sempre justo. Não provam ódio, rancor, inveja ou ciúme, nada disso. Então, são aqueles modelos de virtude que nós encontramos muitas vezes numa pessoa muito simples. Às vezes, numa pessoa até muito pouco desenvolvida intelectualmente. Porque muitas vezes esses espíritos já provaram, já espiaram, têm uma inteligência desenvolvida, mas vêm para a Terra com limitações intelectuais e uma moralidade assim avançadíssima, né? Uma bondade no coração muito grande. Porque essa questão da moralidade, da bondade, não caminha junto com a intelectualidade, não caminha junto. Nós vemos pessoas extremamente inteligentes, doutoradas, que não são pessoas moralizadas. É até um perigo, né? Porque quanto mais inteligente for a pessoa, se ela não for moralizada, mais danos à sociedade ela vai provocar. Porque mais poder para isso ela tem, né? Então, os bons espíritos, quando encarnados, são assim. E não é difícil de encontrar. Não é difícil de encontrar. Segundo os espíritos, eles são em número muito maior nos planetas de provação e expiação do que a gente imagina. Eles não são a maioria. A maioria deles está em plano regenerador. Mas eles são em número muito maior do que a gente pode imaginar. Né? E a gente tem contato muitas vezes, se não é um contato direto, é um contato que a gente tem por conhecer o trabalho de determinadas pessoas, que são valores sociais muito grandes, né? Esses espíritos bons, eles também se dividem em classes. Da mesma maneira que os imperfeitos, aqueles malévolos, os neutros, os pseudo-sábios, né, os batedores e perturbadores,
esses também se dividem em classes. Tem uma variação evolutiva aí entre essas classes. Eles se dividem em benévolos, espíritos sábios, espíritos prudentes e espíritos superiores. Então, vamos ver agora características específicas. A gente viu em geral. Todos eles, essas 4 classes, possuem as características gerais. Agora, vamos ver especificamente características de cada classe dentro da ordem dos bons. Os benévolos reúnem a qualidade dominante deles é a bondade, prestam serviços ao homem e o protegem, e seu saber é limitado. Por que limitado? Porque eles não são perfeitos. São espíritos bons, mas a gente viu naquelas gerais que eles possuem ainda um certo vínculo com os mundos mais materiais. Então, eles têm poderes e conhecimentos limitados, porque eles não são da ordem dos espíritos perfeitos, né? Mas olha só, a qualidade dominante é a bondade. Se não fosse assim, não seriam bons, né? E prestam serviços ao homem e o protegem naquela circunstância que a gente falou, né? Quando o homem está repudiando o mal que está acontecendo em torno dele, a influenciação do mal. Aí, quando a gente vê saber limitado, a gente compreende, pode até compreender, o que nós falamos aqui das psicografias. Não é? Desencarnam espíritos o tempo todo, chegam uns, vão outros, né? O tempo todo nos mundos, né? Um espírito que na maioria, um espírito que pertence à ordem dos espíritos inferiores, que são a maioria nos mundos de provação e expiação, ao desencarnarem, não vão se tornar bons porque desencarnaram. Carregam ainda aquelas características de espírito inferior. Vai psicografar. Ele vai fazer a psicografia com o conhecimento que ele tem. Ele vai descrever o mundo dos espíritos, a dimensão dos espíritos, com o que ele vê. Mas o que ele vê é muito limitado. Se um bom espírito possui saber limitado, imaginemos os inferiores. Por isso é que a gente recomenda muita cautela com psicografias, né, que tem muito por aí. Vende muito. Né? Se de repente a gente parar numa banca que venda livros espíritas, a gente pode ter dificuldade até de conseguir a codificação, mas essas psicografias todas a gente vai encontrar aos montes, porque vende muito. Porque muita gente quer ouvir aquilo que gostaria de ouvir. E eles, muitas vezes, não é porque eles estejam mentindo, não. É porque o poder deles é limitado, então eles não têm uma visão acertada, né, verdadeira da dimensão dos espíritos e da situação dos espíritos que desencarnam. Então, se os bons têm saber limitado, por aí a gente imagina o espírito inferior, muito mais limitado. Aí entra naquela questão dos pseudo-sábios. Pensam que sabem muito mais do que na verdade sabem. Só que o bom espírito, ele não acha que ele sabe muito. Ele não se coloca nessa situação. Ele sabe que ele tem saber limitado. Isso ele sabe. Então ele não ousa, né, fazer aquilo que está longe do seu alcance. Enquanto que os inferiores fazem. Ficam dando recados que a gente não pode confiar, né? Então são espíritos que não são confiáveis, né? Esses aqui são confiáveis, conhecem as suas limitações. Espíritos sábios, né? Tá dentro da ordem dos bons. Diferenciam-se pela amplitude de conhecimentos. É mais do que esse. Tá vendo? Tem uma hierarquiazinha aí, como naqueles imperfeitos tem. Na classe dos imperfeitos, nós temos logo o início com os malévolos,
que por mais que a gente se encaixe nas características dos imperfeitos, nós não somos malévolos, mas também não somos tão bons, livres da inferioridade ainda, do ódio, da vingança, do orgulho e da vaidade, mas não somos malévolos. Aqui também tem isso, né? Os sábios estão numa classe acima dos benevolentes. São benevolentes, porque todos eles possuem as gerais, mas é uma classe um pouquinho mais elevada dentro da ordem dos bons. Então, diferenciam-se pela amplitude dos seus conhecimentos. Sabem muito esses espíritos. Preocupam-se mais com as questões científicas pela sua utilidade e estão totalmente livres das paixões. São espíritos que se envolvem muito nas pesquisas científicas, que estão sempre auxiliando os cientistas na descoberta de remédios importantes, de diagnósticos de doenças. São espíritos que trabalham muito auxiliando aqueles bem intencionados que estão aqui na Terra, não é? Muitas vezes a gente acha interessante que eu às vezes costumo assistir aqueles enigmas da medicina que aparecem na Discovery, cores que ninguém entende, né? Às vezes uma pessoa passa anos e anos com um problema. Já procurou especialista, já procurou um monte de gente e ninguém descobre. Quase que morre. Aí um dia, numa crise, bate num pronto-socorro. Aí aquele aluninho de medicina, aquele residente que está lá, chega e diagnostica. Ele não tem ainda competência para isso na sua experiência de médico. Mas se ele for bem intencionado, estudar, ele estudou. Ele está fazendo residência, ele já terminou. Ele só está fazendo o complemento. Então ele vai ser inspirado por quem? Pelos espíritos sábios. A pessoa não merece mais sofrer. Terminou a época kármica dela naquela provação. Ela não tem mais que ficar doente. Tem que sanar. Terminou a sua provação ou a sua expiação. Aí aquele médico, às vezes bem intencionado, que está lá, querendo acertar, porque ele precisa de acertar, até para poder continuar trabalhando, quem sabe, conseguir um posto fixo lá naquele hospital. Ele é bem intencionado, ele quer ajudar. Um espírito desse aqui é o que vai se juntar ao seu campo energético e vai ajudar no diagnóstico. Como às vezes a gente tem na história descobertas de remédios, né, que foram dessa forma. Que cientistas ficaram lá queimando as pestaninhas nos laboratórios e não conseguiram. Aí, às vezes, um que é assistente vai lá e acha o pulo do gato. Não estão sozinhos, não estão sozinhos. Então, os espíritos sábios, que é da ordem dos bons, prestam esse serviço à Terra, como em qualquer outro plano que seja um plano ainda precisando desse auxílio, porque os planos superiores nem precisam mais, né? Já tem esse conhecimento, mas os de provação e expiação têm. Então, são espíritos muito voltados para essa área. Os espíritos prudentes, também pertencentes à ordem desses espíritos bons, caracterizam-se pelas qualidades morais de ordem mais elevada. Esses são mais ainda do que os sábios, né? São espíritos que estão muito mais próximos da perfeição. Caracterizam-se pelas qualidades morais de ordem mais elevada e podem julgar os homens e as coisas com precisão. Olha, isso é muito... né, já mostra um nível de elevação espiritual muito grande para poder fazer julgamentos acertados, né? São espíritos que são muito moralizados, por isso eles têm essa capacidade. Depois, os espíritos superiores. É importante como os espíritos colocam determinadas locuções na língua, né, para poder reforçar a ideia com precisão. Né? Porque podem julgar os homens e as coisas, é uma coisa.
Mas poder julgar os homens e as coisas com precisão é muito mais. Né? É intensificado esse poder e essa competência deles. Né? Espíritos superiores reúnem tudo importante, né? Reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Aí tem que ser superior mesmo. Esses espíritos superiores foram os que foram designados desta classe aqui para codificar o espiritismo, para auxiliar a ação do espiritismo. São espíritos que reúnem ciência, sabedoria e bondade. Então, altamente competentes nesse trabalho. Um trabalho grandioso da espiritualidade, que levou o professor Leon Hippolyte Denisard Rivel a uma preparação de várias encarnações. Não foi simplesmente, vamos lá, porque aquele professor lá é inteligente. Não foi assim. Ele foi trabalhar durante muito tempo e foi supervisionado em todo o seu trabalho, porque Kardec teve um trabalho muito grande para fazer essa codificação. Kardec usou um método científico que não tinha sido usado ainda na ciência. O método da análise dos pares. Esse método surgiu em 1919, por ali. Em 1857, Kardec aplicou esse método científico na codificação do espiritismo. A análise dos pares consiste na comparação de fatos descobertos na ciência. Tipo assim, descobriu-se um remédio que cura uma doença. Alguém descobriu, um laboratório descobriu. Então, o que tem que ser feito? Esse laboratório vai fazer a edição, a publicação desse trabalho científico em várias revistas científicas de circulação internacional. E todos os cientistas interessados e laboratórios vão fazer a análise proposta por aquele que descobriu o remédio. Eles têm que chegar às mesmas conclusões, senão não tem validade. Isso surgiu, essa análise dos pares surgiu em 1919, 1920, por ali. Em 1857, Kardec usou isso. Mandava perguntas para outros centros com a tarefa mediúnica e depois as respostas chegavam e ele então ia fazer a análise dos pares, a comparação do conteúdo das respostas que chegavam para ele. E a única diferença que ele achava era na linguística, na língua, no idioma que ele era doutor. Então não foi difícil para ele, porque ele já tinha sido preparado há muito tempo. Então, quando acontecia de Kardec interpretar de forma errada ou pequena alguma coisa, os espíritos chamavam a atenção dele. Quando ele estava codificando uma das questões, ele escutava barulho o tempo inteiro. Ele estava redigindo e o tempo inteiro barulho. E ele vendo que então ele entrou, claro, reconheceu que tinha algo errado. No dia seguinte, ele tinha um grupo das irmãs Budan, ele tinha esse grupo que o ajudava nessa parte mediúnica, que ele não era médium psicógrafo, né? Então, o que acontecia? Espíritos superiores percebiam o erro, viam que eles estavam supervisionando o trabalho e não deixavam que ele continuasse ali, porque ali tinha que ser revisto. Aí, no dia seguinte, no grupo mediúnico que o auxiliava nesse trabalho, o espírito, então, se comunicava apontando o erro. Né? Então, ele foi supervisionado por essa classe de espíritos. Tanto que nós vemos que é um trabalho que não deixa a desejar. A ciência está aí descobrindo coisas, com certeza, não tendo a codificação, toda a verdade sobre tudo, que ele mesmo disse que não tem, mas tudo que está ali, a ciência não tem entrado em conflito.
tudo que está ali. Né? Então ele deixa bem claro que a fé inabalável só aquela capaz de encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Quer dizer, com todas as descobertas. E as outras que vão acontecendo, que não estão presentes, vão sendo incorporadas. Com certeza, porque ele não contém toda a verdade. Ele contém toda a verdade que a gente pode alcançar e contém também toda a verdade que foi dado a eles revelarem para Kardec. Então, a ordem de espíritos que auxiliou a codificação dos bons e na classe dos superiores, que esses são os mais próximos da perfeição. Né? Eu nem coloquei aqui nesse painel a característica dos espíritos. Obrigada. Nenhuma, obrigada. Eu nem coloquei porque não tem mais divisão, não é? Após essa ordem aí dos espíritos bons, nós temos a primeira de todas, o espírito puro. Aí, tão pequeno aqui o conteúdo, por quê? O conteúdo é tão grandioso que não tem muito que descrever, não. Olha só, características gerais, que acima daquela lista são os espíritos puros. Nenhuma influência da matéria. Nenhuma. Carregam um perispírito, que a gente já falou sobre isso aqui, carregam um perispírito tão essenciado, tão desenvolvido, que se confunde com a alma, com a própria alma, mas sempre com ele, porque o espírito jamais se desliga, se separa do seu perispírito, porque é através dele que ele se comunica, é através dele que ele acontece, que ele trabalha, porque o espírito em si é uma flama, então ele necessita. Então, nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absolutas. Olha só, não tem mais, né? Não tem acima, né? Superioridade intelectual e moral absolutas em relação aos espíritos das outras ordens. São os mais puros, os mais aperfeiçoados. A primeira e única classe, que não tem outras, como nós tivemos ali, né? 4 dessas aí, 6, 5 ou 6 da outra. Olha só, a única classe, percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tem nenhuma ligação com a matéria. Havendo atingido a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, isso é importante, havendo atingido a soma de perfeições de que é suscetível à criatura, porque é absolutamente perfeito, só Deus. Não tem mais provas nem expiações a sofrer. Venceram, segundo Paulo, na carta aos Coríntios, o último inimigo, que é a morte. Então esses espíritos não reencarnam, não passam mais por experiências de morte física, não tem nenhuma ligação com a parte física. Não tem nenhuma prova, nenhuma expiação a sofrer. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, vivem a vida eterna, que desfrutam no seio de Deus. Não vamos achar que estão lá tocando harpinha e volitando nos campos idílicos. Não, não é isso. Trabalham muito. Esses são os auxiliares diretos de Deus. E para ser auxiliar do mestre na terra tem que ser bom, não tem? Ninguém é auxiliar de um grande mestre se não for muito bom. E trabalha muito porque o mestre exige. Imaginemos o Criador.
gozam de uma felicidade inalterável, porque não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material, mas essa felicidade não é de uma ociosidade monótona, vivida em contemplação. Tá vendo? Eles deixam bem claro aqui, ó, numa contemplação perpétua. Se hoje, na nossa inferioridade, onde nós estamos ainda mergulhados, a gente não aguenta ficar sem fazer nada, a gente não aguenta muito tempo. Não é? Às vezes a gente fala assim, férias, que maravilha, quem trabalha ainda, né? Férias. Aí quando está assim, chegando no final, a pessoa, graças a Deus que eu já não aguentava mais não fazer nada. Né? A gente passa um dia assim, querendo não fazer nada. Né? Olhar para o teto e contar estrelinhas, se tiver, solzinho, sei lá o quê. Na metade do dia a gente não aguenta mais, a gente fala, Deus me livre, deixa eu arrumar um serviço que eu não estou aguentando mais. Se isso, a gente não aguenta não fazer nada, na inferioridade que a gente vive, imaginem os espíritos superiores, os perfeitos, os puros, não vão aguentar não fazer nada, né? Aí está aqui, ó, são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Devem trabalhar, hein? Nem sei se eu quero chegar tão rápido lá. Devem ter serviço. Mas não tem um ditado que fala mesmo? Que se você precisa de um trabalho bem feito e rápido, assim bem feito, procura alguém que não tem tempo. Porque o que tem tempo não vai fazer. O que tem tempo vai dizer que não tem tempo. Agora o outro que não tem, mais que depressa ele vai falar, não, pode deixar que eu vou dar um jeitinho, isso vai ficar muito bom. E vai fazer. Porque quem faz, quem é bom mesmo, faz, executa, acontece. Né? E quer acontecer, quer executar, não quer ficar parado. Dirigem a todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem e determinam as suas missões. Tá vendo? Eles trabalham muito, eles auxiliam, eles dirigem. Eles são os líderes desses espíritos, todos que estão abaixo, e determinam as suas funções. Esses espíritos puros determinam as funções dos outros, inclusive a tutela dos encarnados por parte dos bons espíritos, que são os anjos da guarda, que são os mensageiros desses espíritos para trabalharem aqui, nos ajudando e nos auxiliando, cada um tem o seu. Né? Então, eles que determinam as funções. Assistir, acho que já falei, né? Assistir os homens nas suas angústias, assistem os homens nas suas angústias, incitá-los ao bem ou à expiação de faltas que os distanciam da felicidade suprema, e para eles isso uma ocupação muito agradável. Então são espíritos que não estão distantes de nós, não. Não é porque eles são puros, porque eles estão acima disso tudo, que eles vão se distanciar. Pelo contrário, estão sempre atentos a tudo o que acontece, porque são eles os mensageiros mesmos de Deus, né? Eles que supervisionam tudo que está acontecendo e nos induzem a fazer o bem para poder sairmos aqui mais vitoriosos, né? Conscientes daquele trabalho que fizemos no bem, que está certo, e com isso a gente vai crescendo, porque eles desejam muito que nós cheguemos o mais rápido possível a essa pureza também. São às vezes designados pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Quer dizer, os anjos de guarda estão muito próximos deles.
são espíritos que estão muito próximos dessa ordem. Porque eles não podem, o anjo da guarda, ele não pode ter nenhum envolvimento com a nossa inferioridade. Como que vai nos aconselhar e nos guardar, se ele ainda tiver? Né? Então eles não têm, eles estão muito próximos mesmo dos espíritos puros, são muito ligados. E nada impede, porque nessa questão do anjo da guarda também, existe uma hierarquia. Quanto mais evoluída é a alma, mais evoluído é o seu anjo de guarda. Então nós, na nossa parca evolução, ainda muito aquém do ideal, nós ao desencarnarmos, podemos ser anjos de guarda? Podemos, de espíritos que estão abaixo de nós. Nós não podemos ter nenhum envolvimento com aquilo que ainda eles têm e eles carregam. Então, cada espírito trabalha no seu nível de evolução. Então, um espírito muito evoluído, um espírito da ordem dos superiores, tem anjo da guarda ainda? Tem, porque ele ainda não é puro. Ele ainda necessita. Mas quem vai ser anjo da guarda dele? O espírito puro. Porque está muito acima dele. Então, é sempre obedecendo a essa hierarquia. Quer dizer, quanto mais puro for o espírito, mais ele trabalha, mais ele tem atividades e responsabilidade sobre todos aqueles que estão sob a sua supervisão. Isso envolvendo todo o mais, né? Os homens podem comunicar-se com eles, mas bem presunçoso seria o que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Bem presunçoso mesmo, né? Nós podemos nos comunicar? Podemos. Nós não oramos a Jesus? Estamos tentando uma comunicação direta com o Mestre, né? Espírito relativamente perfeito, né? Com relação a esses mundos da ordem dos puros. Então, nós não nos dirigimos a Ele, nós não pedimos ajuda a Ele. Isso não tem problema nenhum, nós podemos entrar em comunicação com eles. Agora, pretender que eles estejam, assim como pretender que Jesus esteja ali fazendo tudo que a gente deseja, atendendo a todos os nossos pedidos, é muito presunção, claro. Então, quando nós estabelecemos o nosso contato com o Mestre, como nós fazemos, claro que ele vai delegar poderes a outros espíritos que vão nos auxiliar. Porque isso é o trabalho dele. É o trabalho de todos os espíritos puros. Né? Então, não é que eles não vão nos auxiliar porque eles são puros e a gente está muito longe. Não, de jeito nenhum. Um pai jamais deixa de auxiliar um filho porque ele, coitado, ele está naquela ordem bastante complicada ainda, é um espírito rebelde. Ele pode ter outros espíritos, né, como filhos, que sejam mais dóceis, mais evoluídos, mas ele não deixa de ajudar o seu filho que tem mais, pelo contrário, ele vai até se voltar mais para aquele que tem mais necessidade. Então, a gente pode se comunicar. Eu me lembro uma vez que eu ouvi uma entrevista do padre Marcelo, e ele disse na entrevista, e eu ouvi, que quando ele orava ao Mestre Jesus, ele se sentia tão ainda pequeno, né, tão envergonhado de estar pedindo a Jesus alguma coisa, não é? Que ele visualizava Jesus assim, numa situação tão grandiosa, e ele se colocava tão pequenininho diante daquela súplica que ele fazia ao Mestre, em respeito a esse espírito puro, né? Não deixa de ter razão. Nós reverenciamos os espíritos puros, porque passaram pela nossa fase, né? Como a gente vai ver aqui na evolução dos espíritos, não necessariamente pela feira do mal, mas com certeza pela da ignorância. Porque nenhum espírito foi criado perfeito,
né? Então, os espíritos puros conhecem muito bem as nossas limitações e nos ajudam, podem até nos ajudar diretamente. Não vão ficar ali como nós pretendemos, né? Como se fossem aquelas criaturas que a gente tudo pergunta, né? Como se fosse aquela cartomante que a pessoa só toma decisão indo lá para ler carta, para ver se pode isso, pode aquilo. Não é dessa forma, né? Mas podemos suplicar, rogar a esses espíritos? Podemos e devemos, inclusive, porque eles vão determinar espíritos que vão nos ajudar a vencer as nossas dificuldades. Tenhamos certeza disso. São eles que são capazes disso, né? E vão determinar outros espíritos que são capazes também de nos auxiliar. Nós terminamos essas características da ordem dos espíritos, né? Da escala dos espíritos. Segundo Kardec, tem muito mais coisa aí, mas essa divisão que ele fez foi uma divisão acertada, aprovada pelos espíritos que auxiliaram nessa codificação e é bem acertada. Então, com essas características, isso aí a gente tem que estar constantemente dando uma lida para se ver ali, né, em determinadas situações e se enxergar, porque a gente, enquanto a gente não vir os nossos defeitos, não descobrir aquilo que tem que ser mudado, a gente não muda, a gente permanece, né? E alguém nos mostrando, a gente chega mais rápido a uma evolução, né? Então é importante que a gente tenha contato com essas características até para a gente poder se encaixar, né, numa dessas classes aqui e ver o quanto nós precisamos de melhorar. Nós vamos entrar aí no item 7, na pergunta 114, que trata da progressão dos espíritos. Como isso ocorre? Como um espírito, né, que está lá na sua inferioridade, ainda naquela classe dos inferiores, na classe dos malévolos, como que ele chega? Eles vão todos chegar? Um espírito daquela ordem, propenso ao mal, voltado ao mal, ele vai melhorar? Segundo os ensinamentos de determinadas religiões, não vão. Existem as entidades do mal e as entidades do bem. Mas isso contraria a lei da evolução, que é uma lei divina. Então, todos os espíritos vão se tornar puros, todos. O mais malévolo, o mais inferior, vai se tornar um espírito puro. Ele vai evoluir, ele vai aprender. Isso é a lei da evolução. Ele é um filho de Deus, criado à imagem e semelhança do Criador, que por conta do mau uso do livre-arbítrio está lá naquela ordem dos imperfeitos e na classe dos malévolos. Mas ele vai melhorar, ele vai entender, ele não pode ficar estagnado para o resto da eternidade dele, né? Ele vai ter que aprender. A gente tem aí um exemplo na parábola do filho pródigo. Foi entregue a ele toda a fortuna, a parte que lhe cabia, e ele saiu de casa. Botou tudo a perder, numa irresponsabilidade muito grande, mas sempre supervisionado pelo pai. Foi até onde podia. E depois ele viu que ele não tinha outra alternativa a não ser retornar à casa do pai. É quando um espírito inferior entende que tem que retornar à casa do pai, tem que voltar para o braço do pai, e então ele retorna. Aí ele se interessa por cumprir a lei, cumprir e obedecer à lei divina, que é aquela que vai levá-lo à perfeição, que é relativa, mas que vai levá-lo à felicidade que tanto a gente busca muitas vezes nos lugares errados, né? Então nós vamos entrar na semana que vem nessa 114, que trata da progressão dos espíritos, como eles fazem, né? O que acontece, o que leva o espírito a progredir e a chegar à ordem dos espíritos puros. Depois nós temos anjos e demônios,
que também Kardec dá uma explicação muito boa, muito clara a respeito dessa distância, né? Dessa diferença tão grande entre um anjo e um demônio, explicando o que são anjos e demônios. Muita paz para todos, continuemos a estudar a doutrina, porque ela é verdadeiramente esclarecedora. Muita paz.